Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Assassinato macabro no cemitério da minha cidade. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu 9 anos atrás e que ele não mora mais na cidade do relato que ele vai contar, mas que a família toda dele ainda mora lá e por isso ele tá sempre indo para essa cidade. E ele resolveu se mudar de lá porque é uma cidade muito pequena, não tem nada para fazer. E cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo, então qualquer coisa que acontece vira um uá! Então ele vai começar falando de um garoto que alguns anos atrás ele conhecia assim de vista, porque estudava na mesma classe que ele. Porém ele nunca trocou uma só palavra com esse rapaz. E ele vai trocar o nome do rapaz aqui para proteger as identidades. Ele vai chamar o cara aqui de Irã. O Irã era um rapaz que naquela época curtia muito rock and roll. Só que ele tinha umas características assim muito estranhas. Vocês estão ouvindo aí? É cigarra na rua, tá? Dentro da sala de aula ele sentava lá no fundão, mas era muito quieto, muito na dele. Ele não sabe se ele era estudioso ou não, porque ele não lembra muito bem. Ele acha que não era muito estudioso, não. Só usava roupa preta, coturno, os cordões prateados, cordões com símbolos estranhos, cabelos longos para baixo dos ombros, assim, cabelos negros e um cavanhaque. Diz que era um estilo que nunca não agradava muito a ele, porque ele sempre foi muito medroso. Então o moço que nos conta esse relato já tinha medo do cara só pelo estilo dele, de vestir preto, cabeludo, quieto. Outra coisa, nas estampas das camisetas que ele usava, ele diz que só tinha imagem feia. Só tinha imagem horrível que ele até evitava de olhar porque dava muito medo nele. Tipo, era a camiseta do Iron Maiden. Não sei as estampas das camisas, mas ele não gostava de olhar, era só coisa feia, bicho, monstro, sei lá o que. Banda, às vezes, de black metal, né, vai saber, esses povo de black metal aí é... Mas era essa a relação que ele tinha com o Irã. Essa foi a experiência pessoal que ele teve com o Irã. O ano letivo passou e eles foram separados de classe. O Irã acabou indo para uma outra classe, eles não estudavam mais juntos ali na escola. Mas ele sempre via o Irã nos intervalos. Mas ele não era um cara que andava sozinho, ele tinha a turma dele, uma turma mista. Meninos e meninas, que curtiam as mesmas coisas que ele lá, curtia o rock e tal. E ele diz que as coisas que ele vai contar agora são baseadas no que uma amiga dele contou pra ele, disse pra ele, uma amiga que também já foi roqueira. E essa amiga conhecia alguns amigos do Irã também. E ela disse que essa turma dele gostava muito de jogar um jogo de RPG. Ele diz que não entende muito desse jogo, não conhece muito, então ele não se lembra muito dos detalhes. O que ele lembra é o seguinte: o jogo se baseava em um mundo medieval, no qual ele não lembra se eles escolhiam o personagem, esse personagem era imposto a você. Ele não lembra direito, ele lembra que era uma coisa muito sinistra e diz que parece que precisava de permissão para sair do jogo. Por isso eles ficavam horas e horas jogando. Ela disse ainda que só jogou isso uma vez e que ficou morrendo de medo. E não jogou nunca mais, ela só ficava olhando o povo jogar. Olha, eu tinha uns amigos que jogavam RPG, jogavam Magic, mas nunca ouvi falar que é um jogo macabro, ou que precisa de permissão pra sair, ou sei lá, pra mim é um jogo que eu não me interessava muito, não entendia também como funcionava, pra mim era muito complicado, aí preferia jogar videogame. Bom, algum tempo se passou, cerca de 3 ou 4 anos, e agora ele não via mais o Irã com tanta frequência assim. Às vezes via o cara na rua com o mesmo estilo, só que o cabelo estava maior ainda, e o cara tinha um olhar fixo, uma certa escuridão no olhar. Também tinha um andar estranho, meio largado, mas até aí nada demais sobre ele, normal. E naquela época ninguém tinha assim muito computador em casa, muita gente não tinha, não era comum ter computador em casa, e ele não tinha. Então ele ia muito a uma lan house. Então ele passou a frequentar muito uma lan house que também era frequentada por um outro garoto, que ele vai dar o nome aqui de Luiz. Esse Luiz também curtia muito rock, fazia parte da turma do Irã. Porém, visualmente, assim, ele era menos gótico que o Irã. Ele disse que chegou até a trocar umas palavras com o Luiz. Em vista assim, ele parecia até uma boa pessoa. Ele diz assim porque ele não conhecia o Luiz também. E as poucas vezes que ele conversou, o Luiz tratou ele muito bem. E ele ouvia o povo falar que o Luiz e a turma dele, o Irã e tudo mais, essa turminha aí do rock, da roupa preta, tinha a estranha mania de comprar vinho e sabe-se lá mais o que, e ir pro cemitério toda sexta
sexta-feira à noite jogar o tal do RPG. E ele diz que o cemitério dessa cidade dele é meio que um morro. Diz que não é um cemitério nem muito grande, nem muito pequeno. Porque é uma cidade com cerca de 25 mil habitantes. E do meio do cemitério para cima não é iluminado. E ele ficou sabendo que esse povo se reunia aí, nessa parte escura do cemitério. E ficava ainda perto de um cruzeiro lá dentro do cemitério que os antigos diziam que era assombrado. E essa turma fazia esse ritual com frequência. Sexta-feira à noite, vinho e RPG do lado escuro do cemitério. Pelo amor de Deus, tá louco? E daqui em diante ele diz que vai relatar o que todo mundo contou daquele dia. O Luiz trabalhava até tarde da noite em um restaurante. Então o Irã e todo o resto da turma fizeram como de costume. Compraram vinho, pegaram RPG e foram jogar no cemitério sexta-noite. Então o Luiz saiu bem tarde do restaurante. Ele acha que lá por volta da 1 da manhã. Ele acha que é mais ou menos esse horário, porque é mais ou menos o horário que fecha esse restaurante até os funcionários saírem. Ele calcula que por volta da 1 da manhã o Luiz saiu do restaurante. E foi de encontro ao pessoal lá dentro do cemitério. Só que nesse horário boa parte da turma já tinha ido embora, restando ali apenas o Irã e mais um garoto. Passou um tempo, esse garoto também foi embora, ficando ali apenas o Irã e o Luiz. E é aí que começa a parte macabra da história. Eles começaram a jogar o tal jogo, somente os dois no cemitério. E ele diz que enquanto digitava esse relato, ele estava com medo, porque já era 4h15 da manhã, a hora que ele estava escrevendo o relato, e começou a vir tudo à tona de novo na mente, tudo que aconteceu naquele dia. Enfim, voltando, eles estavam jogando o tal do RPG quando o jogo ordenou que o Irã matasse o Luiz. Falaram então que o Irã tentou estrangular o Luiz, mas como ele se debatia muito, lutando pela vida, o Irã pegou uma pedra de mármore ali do cemitério e acertou a cabeça do Luiz, matando o garoto. E logo após matá-lo, comeu os dedos da mão do Luiz. Dizem que em uma das mãos do Luiz havia cabelos do Irã. Após o ocorrido, o Irã teria descido até a capela onde havia um orelhão ali dentro. E ligou para a polícia em total desespero. E dizia para a polícia que o amigo Luiz estava morto e ele não tinha ideia do que tinha acontecido. Aí ele diz aqui, agora vocês perguntam como é que ele sabe a maneira que o Luiz foi morto, se só tinha os dois lá, um foi morto e ele não estava presente. E nem o Irã se lembra do que aconteceu. Como sabe que estrangulou, pegou a pedra, bateu, blá blá blá. Tá. O Irã diz que se lembra até a parte onde o jogo mandou matar o Luiz. A partir daí ele não lembra mais de nada. Porém, na necrópsia foi visto que o Luiz foi estrangulado, pois havia marcas em seu pescoço e tufos de cabelo em suas mãos. E havia sangue na pedra. E na cabeça do Luiz uma ferida bem grande, provavelmente da pedrada, e ele estava sem os dedos de uma das mãos. Aliás, os dedos estavam comidos. Agora ele diz, se realmente isso aconteceu, não sabe dizer, nunca vão saber. Sei lá, se o Irã realmente comeu os dedos do menino. Enfim, ao chegar ao local, a polícia encontrou o Irã em choque, constatou que se tratava realmente de um assassinato brutal ali. Diz que naquela manhã o cemitério ficou lotado, cheio de curiosos, inclusive tiraram fotos do corpo do Luiz. Muita gente tinha foto do corpo, ele fala. Inclusive, uma colega dele ofereceu para mostrar a foto para ele, já alertando que era uma foto muito pesada. E como naquela época ele já era muito medroso, ele recusou ver aquela foto, recusou com toda a convicção do mundo. Não, eu não quero ver. Fez bem. E ele diz que esse ocorrido chegou a passar na TV local da cidade dele e chegou a passar no Jornal Nacional, onde todo mundo ficou abismado com o caso. Mas enfim, o Irã foi preso e passou um bom tempo na cadeia. Ele conta ainda que há algum tempo, pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, ele viu o Irã na rua. Viu em uma festa popular na antiga cidade dele. Completamente diferente do que ele era antes. Estava com o cabelo bem curto, roupas normais, assim, coloridas, casuais, roupas que as pessoas usam para ir para as baladas. E acompanhado pelos pais. Diz que quando ele olhou e percebeu que era o Irã, ele ficou atônito. Ficou com muito medo também, porque ele diz que acho que a mãe dele percebeu, porque ele olhava sem parar, e a mãe dele olhou para o moço que nos conta esse relato com uma cara de perdeu alguma coisa aqui? Algumas pessoas dizem que onde o Irã vai, ele vai acompanhado de alguém, ele nunca vai sozinho.
Falam também que ele não é como ele era antes, diz que ele mudou completamente após o ocorrido e que inclusive já viram ele várias vezes até na missa. Ele completa dizendo aqui que nunca gostou do cemitério da antiga cidade dele, onde ocorreu o assassinato. Nunca gostou daquele cemitério. Diz que sempre que ia pra lá saía com uma carga muito pesada, carregado, sabe? E quando ele mandou esse relato pra gente, ele ficou sabendo através de uma reportagem que abriram um túmulo nesse cemitério. Abriram o túmulo e retiraram os restos mortais da pessoa lá de dentro. Espalharam a ossada em frente ao túmulo e lá deixaram. Inclusive diz que apareceram fotos dessa reportagem no Facebook dele e logo de cara já dá pra ver o crânio do falecido. Inclusive existe reportagem também a respeito desse caso, desse assassinato que aconteceu no cemitério, ele enviou pra gente, mas pra proteger eu não vou colocar aqui. O que será que pode ter acontecido? Será que ele foi influenciado? Será que o Irã foi influenciado por algo maligno desse cemitério? Ele não lembra de nada. Será que esse cemitério tem coisa ruim ali dentro e eles acabaram chamando isso pra eles por, né, tá profanando um local sagrado, por estar lá, né, só de estar lá no cemitério e ainda mais bebendo, né, ele acabou se abrindo para que algo entrasse nele e cometesse o crime. Não sei, já que ele não se lembra de nada, ele mesmo ligou pra polícia, ele, sei lá, ele acabou com a vida dele, vamos dizer assim, com esse crime. E o cara era amigo dele, então, poxa, do nada ele ia matar um cara assim? Fica aí a questão se ele não foi possuído por algo ruim, por algo maligno e cometeu o crime. E se vocês gostaram do relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha este vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!